E aí, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai entrar na nossa unidade 6, que é o capítulo de eletroquímica, que é a última unidade que a gente vai ver pela disciplina de Química Geral 2, para o curso de licenciatura em Química. Então, a eletroquímica, ela vai ser a parte da química que ela estuda as reações de oxirredução. O que são reações de oxirredução? São reações que ocorrem com um processo de transferência de elétrons entre os reagentes. Então vamos começar aqui. A gente consegue perceber essa transferência de elétrons através da mudança dos números ou estados de oxidação. Então, por exemplo, a gente tem aqui o zinco reagindo com ácido, formando o íon Zn2+, e H2 gasoso. Nesse processo, note que o número de oxidação do zinco é zero, por ele ser uma substância simples. Ao reagir com o ácido, o íon H+ tem carga mais 1. Então, quando ele reage, o zinco ele passa a ter agora uma carga mais 2 e o hidrogênio formado passa a ter uma carga 0. Então, perceba que houve uma mudança na carga tanto do zinco quanto do hidrogênio. Então, ocorreu um processo de transferência de elétrons. Nesse caso aqui, esse vídeo ele explicita bastante essa reação. Então, você vai ter o zinco, que é um metal, que ele está na forma sólida. Ele vai reagir com o ácido que está em meio aquoso, está na fase líquida aqui. E durante essa reação, o zinco ele vai se dissolver, formando o zinco 2+. Você pode perceber que ele dissolveu por estar na fase aquosa. E vai ter um desprendimento de gás, que são justamente essas bolhas que a gente está vendo na parte de cima. Durante um processo de transferência de elétrons, a gente vai ter uma espécie que ganha elétrons e uma espécie que recebe elétrons. Então, a gente pode dividir as reações de oxirredução em duas semi-reações. Uma onde a espécie libera os elétrons e a outra onde a outra espécie recebe os elétrons. A semi-reação onde a espécie recebe seus elétrons, ela é chamada de reação de redução. Nesse caso, você vai ter uma diminuição do número de oxidação. Esses nomes eles estão bem associados. Ó, redução com diminuição. Ocorre uma redução do número de oxidação. Quando você tem o processo de oxidação, o que vai acontecer? A espécie que perde elétrons ela vai se manifestar aumentando o número de oxidação. Então, esse aumento é característico do processo de oxidação. Então, por exemplo, se a gente pegar essa reação do zinco reagindo com ácido, a gente já viu que a carga do zinco era 0, está indo para mais 2, a carga do ácido, do hidrônio, vai ser mais 1 e a carga do hidrogênio vai ser 0. Então, professor, como é que eu vou separar essas reações? Então, nesse caso, quem é que está diminuindo o número de oxidação? O zinco está indo de 0 para mais 2, ele não está diminuindo, ele está aumentando. Então, quem é que está diminuindo? Tem que ser o H+. Escrevendo a semi-reação de redução, vai ficar 2H+ aquoso formando H2 gasoso. A gente tem que agora colocar o processo de transferência de elétrons. Como aqui é redução e a espécie está recebendo elétrons, a gente vai ter que colocar os elétrons do lado dos reagentes. Professor, quantos elétrons vai estar recebendo o hidrogênio? Vamos olhar. Então, a carga aqui mais 1 é para cada átomo de hidrogênio. E a carga 0 também vai ser para cada átomo de hidrogênio. Então, cada átomo de hidrogênio tem a variação de carga de 1, que é a diferença entre os números de oxidação dos produtos menos o número de oxidação dos reagentes. Como a gente tem 2 átomos de hidrogênio, então a gente vai ter que multiplicar a variação da carga de cada átomo pela quantidade dele. Então, se a variação da carga é 1, e são 2 átomos, ao todo você precisa de 2 elétrons. No caso agora, na reação de oxidação, a gente já viu que quem está oxidando é o zinco. Então vai ficar zinco sólido, formando o zinco 2+, e essa espécie é a que está perdendo elétrons. Se ela está perdendo elétrons, os elétrons vão aparecer do lado dos produtos. Apareceu o elétron do lado dos produtos, quantos elétrons? Tem que ser a mesma quantidade de elétrons que foram ganhados durante o processo de redução. Então, você vai ter que ter 2 elétrons, uma vez que a equação já está balanceada. Repare que o número de elétrons que é recebido é o mesmo que é doado pela outra espécie. Então, você tem que ter, além do equilíbrio de massa das quantidades de átomos,
você também vai ter que ter uma questão de igualdade de elétrons que são transferidos. Beleza? Agora a gente vai fazer um balanceamento de processos de oxirredução. Gente, quando você tem um processo de oxirredução, ele é um pouquinho diferente de uma reação normal. Por quê? Porque uma vez que você tem a transferência de elétrons, além de se preocupar em igualar as quantidades, você vai ter que também igualar os elétrons transferidos. Então, por exemplo, se a gente olhar para essa reação, você vai ter cobre 2+, que vai reagir com alumínio sólido, formando cobre sólido e alumínio 3+. Se você reparar aqui, as quantidades de átomos já estão iguais. Ó. Você tem um átomo de cobre do lado dos reagentes e do lado dos produtos, e a mesma coisa para o alumínio. Só que se você reparar os números de oxidação, isso não vai acontecer. Ó. Número de oxidação do cobre, íon, vai ser mais 2. E, no caso, o número de oxidação do alumínio é 0. Do cobre é 0, porque são substâncias simples. E a carga do alumínio vai ser 3+. Quando você tem um íon simples, que é só formado por um único átomo, o NOx dele é a própria carga. Então, se você olhar as variações de carga, não são iguais. O cobre está variando a carga em 2, o alumínio está variando a carga em 3. Professor, e aí, como é que a gente faz? O primeiro passo é você identificar quem é que está reduzindo e quem é que está oxidando. Professor, como é que eu faço isso? Quem aumentar o número de oxidação está oxidando. Quem reduzir o número de oxidação está reduzindo. Então vamos lá. Se você olhar para o cobre está indo de 2+ para 0. Aumentou ou reduziu? De 2+ para 0 é redução. Então você vai ter cobre 2+, mais 2 elétrons, formando cobre 0. Está aqui os estados físicos agora. Aquoso para o cátion e sólido para o metal. Professor, por que 2 elétrons? Porque é igual a variação de carga. Então vai ficar, se ele está variando de 2 para 0, então ele está recebendo 2 elétrons por átomo. Como aqui a gente só tem um átomo, então o total vai ser 2 elétrons. Agora a gente vai escrever a reação para o alumínio. O alumínio está oxidando, então vai ficar alumínio sólido, formando alumínio aquoso 3+. E agora a gente vai colocar quantos elétrons? Professor, como é que a gente calcula esses elétrons? Essa quantidade de elétrons aqui é chamada de delta. Como é que a gente calcula esse delta? Vai ser a variação do NOx vezes o número de átomos. Por questão de organização, vamos sempre trabalhar com o lado dos reagentes. Então, variação da carga. De 0 para 3 vai ser 3, independente de ser para mais ou para menos. O número de átomos de alumínio é 1. Então, 3 vezes 1 vai dar 3 elétrons. Agora a gente vai fazer o diagrama nas reações. Você vai ligar as espécies que estão reduzindo e vai ligar as espécies que estão oxidando. Então, nesse caso, a gente vai representar o quê? O número de elétrons recebidos. E aqui a gente vai representar o número de elétrons que estão sendo cedidos. Número de elétrons recebidos pelo cobre, 2 elétrons. Número de elétrons cedidos pelo alumínio, 3 elétrons. Essa quantidade tem que ser igual. Como é que a gente vai igualar essas quantidades? Você vai ter que multiplicar essa quantidade pelo coeficiente do cobre e essa quantidade pelo coeficiente do alumínio. Então, o balanceamento ele se baseia em igualar as quantidades de elétrons recebidos e a quantidade de elétrons cedidos. Quando os números de elétrons eles são primos entre si, então a gente tem uma grande vantagem. Por quê? Aqui você basta multiplicar essa quantidade de elétrons pelo número de elétrons cedidos pela outra espécie. Ou seja, se você colocar um coeficiente 3, como cada cobre recebe 2 elétrons, 3 átomos de cobre vão receber o triplo disso, ou seja, total de 6 elétrons. E agora, professor, a quantidade ainda não está igual. Você vai fazer a mesma coisa com o alumínio. O alumínio tem 3 elétrons, você vai multiplicar pela quantidade de elétrons recebida inicialmente pelo cobre. Multiplica por 2. Na hora que você dobrar a quantidade de alumínio, a quantidade de elétrons cedidos também dobra. Então vai ficar 6 elétrons. Com isso, a quantidade de elétrons vai ser igualada. Professor, terminei o balanceamento? Não, não terminou. O que é que falta agora? Uma vez que você balanceou o lado dos reagentes, você continua pelo método das tentativas para balancear os produtos. Se você tem 3 íons cobre nos reagentes, você vai ter 3 cobres do lado dos produtos. Se você tem
2 alumínios do lado dos reagentes, também tem que ter 2 alumínios do lado dos produtos. Então, essa equação agora está balanceada. Tranquilo? Vamos para o segundo exemplo. Continuando aqui, nosso balanceamento normal em meio neutro. Você vai ter o Fe2O3 reagindo com o CO, formando ferro sólido mais CO2. Veja que aqui a gente não tem mais os íons simples. Se a gente não tem mais os íons simples, agora a gente vai ter que calcular os números de oxidação. O ferro sólido é o mais fácil de identificar, porque ele é uma substância simples, só tem um átomo. Então o número de oxidação dele já é 0. O oxigênio, quando forma compostos, a menos que ele seja um peróxido ou esteja ligado com flúor, o número de oxidação dele vai ser menos 2. Então, através do número de oxidação do oxigênio, a gente pode determinar o número de oxidação dos outros átomos. Como? É só você lembrar que a soma de todas as cargas dos átomos que compõem um determinado composto tem que ser a própria carga do composto. Então, por exemplo, no caso do ferro, eu não sei quanto é o número de oxidação do ferro, porque ele varia. Então, é como se fosse X. Então, se você pegar o composto, o Fe2O3, você vai ficar o quê? A carga do ferro é X e a do oxigênio é menos 2. Então, daqui eu tiro que 2 vezes a carga do ferro mais 3 vezes a carga do oxigênio, isso aqui tem que dar a carga do composto, que inicialmente era 0. Então, você resolve essa equação, vai encontrar que 2x menos 6 é igual a 0, e resolvendo isso aqui, você vai achar que x igual a mais 3. Então, a carga do ferro é mais 3. Se você repetir esse processo para todos os outros átomos, você vai definir que a carga do carbono vai ser mais 2, e que a carga do carbono aqui ela já não vai ser mais 2, ela vai ser mais 4. Beleza? Então já determinamos aqui o número de oxidação de todas as espécies. O que é que a gente vai fazer agora? Identificar quem está oxidando e quem é que está reduzindo. Redução. Quem é que está diminuindo o seu número de oxidação? Se você olhar, o oxigênio ele não está variando. Quem é que a gente está variando aqui? Ferro está variando e está variando carbono. Quem é que está reduzindo seu número de oxidação? É o ferro. Ele está indo de mais 3 para 0. Então, a reação de redução vai ser Fe2O3 sólido. Ele está recebendo elétrons, que a gente ainda não sabe quanto é a quantidade. E vai formar o Fe sólido. Professor, quantos elétrons ele está recebendo? Nesse caso, ele vai estar recebendo o quê? Quanto é o delta? O delta vai ser a variação de carga. Quanto é a variação de carga? De 3 para 0, a variação é 3, vezes o número de átomos. Então você vai escolher ou balancear todo mundo pelos reagentes ou todo mundo pelos produtos. Eu, particularmente, prefiro balancear pelos reagentes, questão de organização. Então você vai multiplicar pelo número de átomos que está variando, ou seja, o número de átomos de ferro. Então isso aqui vai dar 6 elétrons. Então a gente vai ter 6 elétrons aqui. E agora, quem é que está oxidando? Quem está oxidando é o carbono. O carbono está indo de CO e indo para CO2. Então, como ele está oxidando, ele está perdendo elétrons. Então, os elétrons eles vão aparecer do lado dos produtos. Como é que a gente calcula aquele delta? O delta ele vai ser a variação da carga vezes o número de átomos. Então, você está indo de mais 2 para mais 4. Quanto é a variação? 4 menos 2 vai dar 2. Multiplica agora pelo número de átomos. Quanto é o número de átomos? 1. Então, essa variação aqui vai ser de 2 elétrons. Professor, mas aqui eu tenho 2 átomos de ferro e aqui eu só tenho 1. Calma. Isso aqui não é o balanceamento, nem vou utilizar esse método para balancear. A gente vai utilizar isso só para determinar a quantidade de elétrons para jogar no diagrama. Então, diagramando aqui, a gente começa pela redução. Então, número de elétrons recebidos. A gente vai utilizar o delta do ferro, que vai ser 6 elétrons. Agora a gente vai para a reação de oxidação. Então vai ficar elétrons cedidos, vai ser 2 elétrons. Beleza, professor, agora falta igualar. Como é que a gente iguala? Você vai multiplicar esse 6 por algum número de forma que ele iguale com o 2, que também vai multiplicar outro número. Nesse caso aqui, 6 é múltiplo de 2. 6 é igual a quê? 2 vezes 3. Então a gente já pode colocar um 3 aqui para começar. Na hora que a gente colocar um 3 aqui, o total de elétrons cedidos passa a ser 6 elétrons. Como agora já está igual, basta multiplicar aqui por 1. Então, 6 vezes 1 também dá
6 elétrons. Então, esse 1 que está aqui, ele passa a ser o coeficiente estequiométrico do óxido de ferro 3. Beleza. Igualamos as cargas, agora é só continuar pelo método do balanceamento. Quantos átomos de ferro tem do lado dos reagentes? 1 vezes 2, ou seja, o coeficiente vezes o índice daquele elemento. Então, também tenho que ter 2 átomos de ferro do lado dos produtos. Então, coloco 2 aqui. Eu tenho 3 átomos de carbono do lado dos reagentes. Então, também eu tenho que ter 3 átomos de carbono do lado dos produtos. Então, com isso, a gente terminou o balanceamento dessa equação. Beleza?